Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler todo este capítulo. Eu estou com a versão Mara, então acompanhe a leitura desse texto, por gentileza. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, mais 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Meus amados, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre a glória incomparável do nosso glorioso Redentor. O livro de Apocalipse retrata para nós o ponto culminante da história. Apocalipse é a acrópole, o pináculo da revelação de Deus. Esse livro não é tanto
o registro de fatos que hão de acontecer, mas sobretudo Apocalipse é revelação de uma pessoa, é a revelação de Jesus Cristo nosso Senhor. O livro é acerca dele, da importância dele, da obra dele, da posição dele, da soberania dele e da sua vitória gloriosa. Jesus é o centro da própria eternidade, ele é o centro da história, ele é o centro da igreja, ele é o centro do céu, ele é o centro da Escritura, ele é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é representado por aquela coluna de nuvem e por aquela coluna de fogo que guiou o povo 40 anos no deserto. Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela Arca da Aliança, ele é representado pelo templo, é representado pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo é uma sombra dele, ele a realidade. Jesus é tudo também no Novo Testamento. Ele é o Messias prometido, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo que se fez carne, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho e a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira, ele é o amado da nossa alma, ele é a nossa paz, ele é a nossa alegria, ele é a nossa justiça, ele é a nossa herança. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o soberano dos reis da terra, ele é a razão da nossa vida. Este livro apresenta-nos a revelação de Jesus, porque não há nenhuma causa mais poderosa para fortalecer um obreiro, para encorajar uma igreja, do que a consciência de quem é Jesus e a importância de Jesus no nosso meio. Os dias eram sombrios, muito sombrios. Nero pôs fogo em Roma, Tito Flávio pôs fogo em Jerusalém, agora Domiciano está pondo fogo nos crentes. Os crentes estão sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras. A igreja está sendo massacrada. Os apóstolos todos já estavam mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. Ele é pastor em Éfeso, já velho. Quando diz a Bíblia que ele é banido para esta colônia penal, para esta ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos, na intenção do imperador Domiciano, é como se a última pá de cal estivesse sendo jogada sobre a igreja sofrida. Prenderam João naquela ilha vulcânica, naquela colônia penal, fecharam para ele todas as portas da terra. Mas quando os homens pensam que eles têm o controle, eles se equivocam, porque os homens maus deste mundo podem prender os crentes, podem banir os crentes, podem torturar os crentes, podem matar os crentes, podem fechar para eles todas as portas da terra, mas os homens deste mundo não podem fechar a porta do céu. Porque quando todas as portas foram fechadas para João na terra, o Senhor abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas, não que talvez aconteçam,
não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. E quando João sobe, ele vê um trono, e alguém é sentado no trono. Ele nem ousa descrever quem está sentado no trono, a não ser compará-lo com a beleza e o brilho das pedras preciosas. E ele vê na mão deste que está sentado no trono um livro de todo selado, com 7 selos, por dentro e por fora. E a Bíblia relata que uma pergunta ecoa no céu, na terra e debaixo da terra: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? E diz a Escritura que ninguém foi encontrado digno. E João começa a chorar, porque parece que a história está à deriva. Quando ele está rendido às lágrimas, ele escuta uma voz: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. E os selos são rompidos por Jesus, e as trombetas soam por ordem de Jesus, e a história caminha sob o controle de Jesus, e caminha para uma consumação onde a vitória final é de Cristo e da sua igreja. Então, irmãos, à luz desse texto, eu gostaria de trazer 3 verdades para a nossa reflexão e ensino nesta noite. Em primeiro lugar, a grandeza incomparável da pessoa de Jesus. Em segundo lugar, a grandeza incomparável da obra de Jesus. E em terceiro lugar, as implicações incomparáveis dessas 2 verdades primeiras: quem Jesus é e o que ele fez. Vejamos então a grandeza incomparável da sua pessoa. Notem comigo, por gentileza, versículo 5, que ele nos é apresentado como a fiel testemunha. E significa que ele é o supremo profeta. Ele é o mensageiro e ele é a mensagem. Ele é a última palavra de Deus para nós. Tendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho. Sua revelação foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Se você não ouvir Jesus, não há mais nada diferente ou novo que possa ser comunicado a você, a trazer esperança para o seu coração. Ele é a verdadeira palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus, Ele é o profeta e Ele é a mensagem, Ele é o mensageiro e Ele é a mensagem. Ele é o supremo profeta de Deus, a última revelação de Deus. Mas você vai notar comigo que no versículo de número 5, Ele nos é apresentado como primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E Ele aqui é o sumo sacerdote, porque Ele é o sacerdote e é o sacrifício. Ele é o ofertante e Ele é a oferta. Ele é aquele que está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Ele é aquele que defende a sua causa diante de Deus. Ele é o advogado, o justo. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação pode sobrevir sobre a sua vida, porque a Bíblia pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Nas horas de angústias da sua vida, nas horas de aperto do seu coração, se você gritar por socorro, esse sumo sacerdote se levanta para estar ao seu lado, interceder por você e colocar sua causa diante de Deus. Mas mais do que isso, o texto nos apresenta como Ele é também o Rei dos reis. Ele é o soberano dos reis da terra. O que significa isso?
Significa, meus amados irmãos, que Ele tem o controle. Você vê hoje as nações confusas, as guerras, as ameaças de um conflito armado ou de uma guerra nuclear, e os homens passam a ideia de que eles é que têm as rédeas nas mãos, o controle nas mãos, eles que podem apertar um botão aqui, outro ali, outro acolá, para explodir o planeta. Mas quem está sentado no trono é o Senhor Jesus. Quem comanda o universo é o Senhor Jesus. Ele é o soberano dos reis da terra. Ele que levanta reis, Ele quem abate reis, Ele quem levanta reinos, Ele quem abate reinos. Ele controla o universo, Ele dirige a história, Ele governa a igreja e Ele conduz a história para uma consumação final. Ele é o Rei dos reis. Mas notem vocês comigo no verso 13, que quando João volta para ver quem falava com ele, ele vê 7 candeeiros, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o rei, e ele é onipresente, porque ele está no meio das igrejas, aqui no Brasil, lá no Japão, lá na América, lá na África, lá na Ásia, ao mesmo tempo. Não há nenhum crente reunido nesse horário, em qualquer lugar do mundo, onde a promessa não se cumpra. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele está aqui hoje. E é porque Ele está aqui hoje que você e eu viemos para cá. Ele é a razão dessa igreja existir. Ele é o conteúdo que essa igreja tem pregado há décadas nessa cidade. Ele é a nossa esperança, Ele é a razão da nossa vida, Ele é o amado da nossa alma. E Ele está aqui nesta noite para nos sondar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos consolar, para nos fazer promessas. Agora notem comigo, amados, que quando João vai descrevê-lo, além de descrever a sua onipresença, vai descrever também que ele é eterno. Confira comigo o versículo 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Significa que ele é eterno, ele é o Pai da eternidade, ele preexiste ao tempo, ele preexiste à história, ele preexiste ao princípio. Antes que houvesse mundo, ele já existia. Ele não deriva a sua glória da criação. Se Ele não tivesse criado os céus e a terra, Ele era completo em si mesmo, satisfeito em si mesmo, perfeito em si mesmo. Ele é eterno. O tempo não o colhe de surpresa. A história que vem e que consumará não fecha a sua compreensão do tempo, porque Ele está para além do tempo. Ele é eterno. Ele não é pego de surpresa. Ele não está lá no céu esfregando as mãos, ansioso, sem saber o que vai fazer diante dessa conjuntura atual. Mas notem mais, versículo 14: Ele não apenas é onipresente, Ele não apenas é eterno. Versículo 14 diz que Ele é também onisciente. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele tudo sabe, Ele a tudo vê, Ele a todos sonda. É por isso que Ele se dirige às igrejas da Ásia, e para 5 delas Ele diz: eu conheço as tuas obras. É por isso que Ele disse à igreja de Pérgamo: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. É por isso que Ele diz à igreja de Esmirna: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza.
Ele conhece o seu futuro, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você fala, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você pensa. Nada pode ficar oculto aos olhos daquele que tem, às vistas daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele é onisciente. Mas veja comigo, versículo 15: os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que significa isso? Significa que ele é onipotente. Essa é uma figura de linguagem para dizer que se os seus pés são como bronze polido, como que refinado numa fornalha, ninguém resiste ao seu poder. Na linguagem do profeta Daniel, capítulo 2, que é uma das figuras mais incríveis da Bíblia, daquele sonho de Nabucodonosor, daquela grande estátua, cabeça de ouro, braços de prata, peitoral de prata, tronco de bronze, e as pernas de ferro, e os dedos de ferro e barro, representando os grandes impérios do mundo na época, a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Diz que uma pedra não lavrada por mãos bate nos pés da estátua, e toda a estátua vira pó, e essa pedra preenche todo o mundo. Sabe o que significa isso, meus irmãos? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele é vencedor. Aqueles que blasfemam dele, aqueles que negam a sua existência, aqueles que hoje zombam e escarnecem da nossa fé, aqueles que proíbem que o seu nome seja proclamado, que a sua palavra seja lida, terão que enfrentá-lo para serem derrotados por ele. E diz a Bíblia que ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E então ele entrará para a sala das bodas, para uma festa que não vai terminar nunca mais, para reinar com a sua igreja, e os seus inimigos serão completamente destruídos, porque Ele é onipotente. Entendamos isso, irmãos. Ninguém pode prevalecer contra Jesus. Quando você vê o ímpio hoje estufando o peito e arrogantemente insurgindo-se contra Jesus, Jesus está dando corda, está dando corda, está dando corda. Na hora que a corda puxar, o ímpio não tem amparo nenhum. Naquele grande dia, diz Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17, que esses poderosos do mundo vão estar desesperados, clamando até com vontade de morrer, mas a morte vai fugir deles, porque eles terão que encarar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o reto juiz, vencedor em todas as batalhas. Eu pergunto a vocês, onde estão os reinos deste mundo? Com tanto poder? Onde está a Babilônia hoje? Onde está o Império Assírio hoje? Onde está o Império Medo-Persa hoje? Onde está o Império Grego hoje? Onde está o Império Romano hoje? Onde são os poderosos deste século? Eles virão pó, mas Jesus continua no trono, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Confira comigo, por gentileza. Versículo 15 ainda, diz: a voz como voz de muitas águas. Sabe o que significa isso? Ele é irresistível. A
Bíblia diz que a voz de Deus é poderosa, que ela despede chamas de fogo, que ela faz tremer o deserto, que ela despedaça os cedros do Líbano. Ele dá uma ordem e o universo se forma. Ele dá uma ordem e o sol para. Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem. Ele dá uma ordem e o mar se acalma. Ele dá uma ordem e o vento cessa. Ele dá uma ordem e um verme cumpre o seu mandato. Ele dá uma ordem e uma mula profetiza. Ele dá uma ordem e os demônios batem em retirada. Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecer a seu comando. Ele tem uma voz poderosa, voz como voz de muitas águas. Ele é irresistível. Sabe o que é maravilhoso? Você e eu somos a caixa de ressonância desta voz, quando pregamos o Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O coração mais duro é quebrado pelo martelo da palavra de Deus. Pregue esta palavra, proclame esta palavra, porque não é palavra de homem, é a palavra do Deus vivo, a palavra onipotente de Jesus. Confira comigo, por gentileza, agora, versículo 17. Vejam, por gentileza. Versículo de número 17. Versículo 16 ainda. O 16 ainda, no finalzinho. Diz o versículo 16: na sua mão tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Aqui eu quero destacar que ele é vitorioso. Se vocês lerem com atenção, vão perceber que no grande dia final, na batalha final, não acontecerá lá uma batalha de conflagração de carros, tanques de guerra. A única arma que vai ser acionada é a espada que sai da boca do Cordeiro. O Senhor não precisa de recursos humanos, de armas humanas para triunfar. É por isso que a Bíblia diz que vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, com o poder da sua manifestação. Irmãos amados, como é importante nós compreendermos quão grande é Jesus, quão poderoso é Jesus, quão incomparável é Jesus. A espada que sai da sua boca significa que ninguém pode resisti-lo, ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode derrotá-lo. Nós não seguimos um líder fracassado, um líder derrotado. Nós seguimos aquele que é vencedor, invicto em todas as batalhas. Nós nem entramos em campo hoje para saber se vamos ganhar ou perder. Diz a Bíblia que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Se você é crente, se você nasceu de novo, você já está alistado neste poderoso exército vitorioso de Cristo Jesus. Mas notem comigo, o versículo 16 ainda diz: e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Oh, meus amados irmãos, aqui ele é o Cristo glorioso. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque a visão que João tem agora não é mais daquele Cristo do Getsêmani, sangrando, coberto de lágrimas, prostrado com o rosto no chão. A visão que João tem agora não é daquele Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico.
A visão que João tem agora não é daquele Cristo espancado e vilipendiado do pretório romano. A visão que João tem agora não é daquele Cristo exangue que caminha trôpego debaixo do lenho maldito pelas ruas apinhadas de uma cidade ensandecida. A visão que João tem agora não é daquele Cristo suspenso entre a terra e os céus, pregado naquele lenho maldito. Não! Ele tem a visão do Cristo vitorioso. O seu rosto brilha como o sol na sua força. E notem que João era o discípulo mais próximo de Jesus. Mas ele está diante da glória do Cordeiro, do Cristo vencedor, do Cristo vitorioso. Mas, finalmente, examinando o primeiro ponto, a grandeza incomparável da pessoa de Jesus, confira comigo, por favor, versículos 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Primeiramente, ele aqui é conquistador. Ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, ele inaugurou a imortalidade e ressurgiu vitoriosamente. Agora ele é a ressurreição e a vida. Ele conquistou a morte, ele matou a morte, e agora você e eu podemos dizer para a morte: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Agora, morrer para o crente não é um desastre mais. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para mim morrer é deixar aqui este corpo e habitar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Mas ele não é apenas o conquistador, finalmente ele é o restaurador. João está prostrado como um morto. Ele diz: ô João, não fica com medo não, eu sou o primeiro, eu sou o último, João, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ô João, eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nós não viemos aqui nesta noite adorar o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós viemos adorar o Cristo que esteve morto e está vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. Esta é a grandeza incomparável da pessoa de Jesus. Veremos agora o segundo ponto, que é a grandeza incomparável da obra de Jesus. Por favor, olhe comigo o versículo 5, parte B. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Em primeiro lugar, ele ama a igreja. E vejam vocês que o verbo está no presente do indicativo, não está no passado. Ele não apenas nos amou, ele nos ama e continuará nos amando. Eu penso que não há nenhum remédio mais eficaz para curar o problema, o complexo de inferioridade e da autoestima achatada, do que essa verdade. Você acha pouco o fato de você ser amado por Jesus? Mas Ele não ama você porque viu em você algo digno de ser amado. A causa do amor dele por você e por mim não está em nós, mas nele mesmo. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele nos ama com amor eterno.
O mundo não tinha sido criado ainda, e você já estava no coração dele. Ele amou você com amor eterno e atraiu você para ele com cordas de amor. Deus não me ama por causa das minhas pretensas virtudes, Ele me ama apesar dos meus pecados. Ele não me ama por causa dos meus méritos, Ele me ama apesar dos meus deméritos. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais, nem para Ele amar você menos. Ele ama a você. Talvez você entrou aqui hoje abatido, triste, talvez você se sentindo a última pessoa do universo, talvez você entrou aqui hoje com essa autoestima lá no chão. Eu quero dizer para você que Jesus ama você, que Jesus ama você, que Jesus ama você, que Jesus ama você. Você tem valor para Ele, você é importante para Ele. A segunda verdade que está aqui, notem comigo, por gentileza. Verso 5 ainda, está escrito o seguinte: e nos libertou, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Agora note que o verbo não está no presente mais, está no passado. Sabe o que significa isso? A redenção que Ele deu para você é perfeita, é completa, é eficaz. Você não está meio salvo, você está salvo. Ele não deu para você meia vida eterna, Ele deu para você vida eterna. Agora notem mais, nem você nem eu podemos nos libertar dos nossos pecados. Impossível. Impossível. A Bíblia chega a dizer que assim como um leopardo não consegue tirar suas próprias manchas, nem um etíope consegue mudar a cor da sua própria pele, assim também eu não posso fazer o bem se eu estou inclinado a fazer o mal. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus.